Olá, turma de sistemas operacionais, tudo bem? Bom, estamos de volta para mais um assunto importante da nossa disciplina, que é agora sobre processos, tá? Esse assunto ele vai servir de fundamento para uma série de coisas, como, por exemplo, o escalonamento de processador, escalonamento de CPU, também como alguns conhecem, e também serve de base, né, dá um conhecimento básico, assim, para a questão de programação concorrente, tá? É, esse assunto ele tem muita coisa interessante, né, sobre processos. Embora seja interessante, ele não é tão foco assim para nossa primeira avaliação, né, que vai ser um trabalho, como a gente já havia discutido isso no primeiro encontro, que foi síncrono. No nosso trabalho vai ser sobre threads, e aqui vou apresentar alguns conceitos sobre processos, algumas coisas que são bem fundamentais, mostrar um exemplozinho de código, de como é que é a criação de processo em sistemas POSIX, tá? Bom, quem não lembrar, sistemas POSIX são aqueles sistemas que têm base no sistema Unix, né? Que eles aceitam a API POSIX para programação, né? Para realizar chamadas do sistema, tá bom? Então, o exemplo que a gente vai ver é mais relacionado com esse tipo de ambiente, né? Unix, Linux, BSD, entre outros. Bom, como eu falei, temos muita coisa aqui para ver sobre processos, né? Um assunto é um pouco longo, mas é bem interessante, né? Bom, primeira parte, tentar entender o conceito de processos, né? Depois a questão de escalonamento de processos e operações realizadas sobre processos. Aqui vai ser a fundamentação básica dessa nossa aula, né? Que ela vai ser dividida em várias partes, como vocês estão acostumados. E aí depois, se acharmos interessante, a gente continua a falar sobre a questão da comunicação entre processos e os exemplos de IPC, que são as chamadas de procedimento remoto, né? Não é bem chamada de procedimento remoto, são comunicação entre processos, perdão, né? Então, isso aqui está muito mais próximo lá da programação concorrente, né? Fundamentos de programação concorrente. Acho que o mais interessante mesmo é nos concentrarmos nesses três primeiros pontos que são básicos para o que a gente quer, tá bom? Então, os nossos objetivos, né, para essa aula de hoje, ou para o conteúdo dessa semana, é justamente apresentar para vocês essa noção do que é um processo, tá? Descrever as características do processo, tá? Principalmente com relação ao escalonamento, né? Como o sistema operacional vai tratar esse processo e vai organizá-lo para que o processador possa executá-lo, né? Aspectos sobre criação e finalização de processos e aí, né? Como eu falei, dando certo, alguma coisa sobre comunicação, tá bom? Essa parte de sistemas cliente-servidor não vou abordar, tá bom? Vai ficar como leitura aí nas sessões do capítulo 3 do livro texto principal. Quem se interessar pode se aprofundar um pouco mais. Como eu falei, assim, o objetivo, também um objetivo que não está listado aqui, mas que é uma coisa mais particular, é termos essa noção para depois a gente passar para as threads, tá bom? Bom, acho que a primeira coisa que nós temos que entender é qual é o conceito de processo. Normalmente, quando a gente executa algo no nosso computador, nós nos referimos como execução de um programa, tá? Então, você liga o seu computador, você o inicializa e você começa a lançar alguns aplicativos, ou então vocês codificam, né, elaboram algum determinado código, compilam, geram executável, vocês vão executar esse programa. Isso é o natural. Mas, na verdade, o conceito teórico de programa ele é muito mais relacionado a um arquivo em disco, tá? Então, quando você se refere a programa, quando você fala programa, na verdade você quer referir aquele arquivo executável que está armazenado em disco e que você usa as ferramentas de chamada de sistema do seu computador, especificamente do seu sistema operacional,
para fazer com que ele entre em execução. Uma vez que ele entra em execução, ele vai mudar o nome para o sistema, né? O sistema operacional, ele passa a ser conhecido agora como processo, tá? Então é essa talvez a definição mais clara que a gente tem. Um processo é um programa que está em execução, tá bom? Bom, vai diferenciar alguma coisa da outra, mas em termos conceituais, tá? Porque a partir de agora nós vamos nos referir muito em processo. Então, é um processo para lá, processo para cá, vai selecionar, o sistema operacional seleciona um processo A, depois um processo B e coisas dessa natureza aí. Bom, nem sempre esses programas em execução eles tiveram esse nome, né, processos. Isso vai depender muito da época e do sistema usado, né? Antigamente, os sistemas que trabalhavam em lote, né, os sistemas batch, eles atribuíam o termo job, né, para os vários programas que tinham que entrar em execução. Tá? Se a gente considerar os sistemas que são compartilhados no tempo, né? Ou seja, são sistemas, são computadores com base no sistema operacional que admite com que o processador aloque fatias de tempo para executar cada um dos processos que estão ativos, né, no nosso computador. O termo normalmente é tratado como tarefa, tá bom? Alguns também chamam de programas de usuário, mas é mais comum tarefas. Mas de qualquer maneira, o nome processo vai ser mais comum aqui para a gente. O que vai diferenciar um processo de um programa? Bom, como um processo é um programa em execução, o sistema operacional ele cria um elemento, ele define uma estrutura para poder representar esse programa, certo? Que está sendo executado ou que precisa ser executado pelo processador. E essa estrutura, ela precisa de um monte de informação, né? Que são informações úteis para que o sistema operacional consiga acompanhar a evolução desse processo, né? Ou seja, consiga acompanhar o momento que esse processo ele executa, né? Que ele ocupa espaço no processador, precisa acompanhar no momento que ele solicita uma chamada de sistema para uma determinada tarefa de entrada e saída, né? Entre outras coisas. Então, do ponto de vista de armazenamento na memória, o processo ele vai possuir algumas coisas. Por exemplo, uma informação sobre um contador do programa ou um apontador do programa. Eu acredito que todos vocês devem se lembrar daquele elemento que está presente no processador, que ele aponta para a região da memória onde tem as instruções que têm que ser executadas, né? Isso é chamado de contador do programa. Ele possui uma pilha, uma região de pilha, tá? Possui uma região de dados ou um segmento de dados. Então, assim, um processo tem essas informações, tá bom? Então, assim, eu já até misturei um pouco as coisas, né? Falando de estrutura, de informações que o sistema operacional precisa ter para poder gerenciar, mas acho que a primeira coisa que é necessário imaginar é como é que esse processo ele fica na memória principal, pelo menos assim, como é que é o formato dele que tem que ser armazenado na memória principal para, a partir daí, ele entrar em execução. Então, na memória principal, um processo ele vai apresentar digamos assim, uma estrutura didática mais ou menos próxima, ou pelo menos indicativo dado por essa figura aqui, tá bom? Um processo ele vai ocupar um determinado espaço na memória principal, tá? Quando o programa entra em execução, pronto, ele vai ter que ocupar espaço na memória principal. Isso aí é fato, porque se ele vai executar, ele precisa executar a partir da memória principal, tá bom?
Então, nesse espaço da memória principal, vão existir determinados segmentos, tá? Esses segmentos, eles vão abrigar determinadas informações ou determinados elementos que são particularmente úteis para a execução do programa que a gente quer, ou para o processo, tá? Começando aqui de baixo, né, do endereço mais, digamos assim, mais baixo do espaço ocupado por esse processo na memória, tá? Nós temos um segmento que a gente chama de segmento de texto. Tá? O que é o segmento de texto? É a região da memória onde as instruções em linguagem de máquina ficam armazenadas. Então, é para essa região aqui que aquele registrador, contador do programa, aponta. E somente para essa região. Tá? Existe um outro segmento, que é o chamado segmento de dados, certo? Que é utilizado para poder armazenar as variáveis, do programa, do processo, variáveis globais, né, do programa, que são, ou do processo, aquilo que a gente vai utilizar. Uma outra região que é chamada de heap, ou também conhecido como seção de dados dinâmicos, ou segmento de dados dinâmicos, é a região da memória que é usada para quando você, dependendo do programa, necessita alocar espaço na memória para poder armazenar mais variável, então assim, uma lista encadeada, por exemplo, ou então um array dinamicamente alocável. Então, é essa região aqui que é utilizada, tá? E, além dela, existe uma região chamada região de pilha. Essa região de pilha, ela é usada para armazenar os valores presentes nos registradores quando nós precisamos fazer uma chamada de sistema. Então, se vocês voltarem para os vídeos sobre programação assembly, vocês vão ver um determinado exemplo lá, né, em que a gente faz programação, a gente faz chamada de procedimento, ou chamada de subrotina, em que a gente tem que manipular essa região da pilha para poder armazenar registradores, os valores dos registradores, né, para não ter nenhum problema com a execução do programa, ou do processo. Perdão, são, se vocês lembrarem, é dos vídeos da época de arquitetura de computadores, né, que foi utilizado no semestre remoto. Então, a gente faz uns exemplos lá de como manipular isso com pilha. E também pegando o gancho lá da linguagem assembly, que a gente viu lá na época de arquitetura de computadores, então vocês devem se lembrar que a gente definia lá no próprio código, em baixo nível, um segmento de dados e um segmento de texto lá, tá? Esse processo na memória, ele vai possuir uma região aqui que não há uma definição explicitamente clara. Essa região aqui, ela vai servir para quê? Bom, é uma região de expansão da área dinamicamente alocável para armazenar memórias ou para pilha também, tá? Então, caso assim, tem muita coisa a ser alocada, você utiliza essa região expansível aqui para poder fazer isso, tá?